Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Inicialmente vamos fazer a leitura até o verso 17. Romanos 8, de 1 a 17. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofrermos, para que também com ele sejamos glorificados. Vamos ter mais uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, novamente com muita gratidão e também expectativa, nós nos colocamos juntos, reverentemente e desejosos de que o Senhor mesmo se faça presente entre nós. Desejosos de que o Senhor nos fale uma palavra ao coração, para que realmente possamos ter sido ensinados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque sabemos do teu interesse e anelo pela tua noiva. Por isso te pedimos, Senhor, usa esse tempo de comunhão, especialmente usa a tua palavra para trabalhar nossas vidas, para adornar nossas vidas com aquilo que chama a atenção do teu coração. Obrigado, Senhor, por esse trabalho incansável do Santo Espírito em nossas vidas. Pedimos a Ti, ó bendito Consolador, interpreta a Tua palavra
pessoalmente a cada um de nós. Planta como semente nos nossos corações. Confiamos no teu ministério e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, ontem nós concluímos lendo os 2 primeiros versos do capítulo 8, porque ele completa, como um contraste, aquilo que vimos no capítulo 7. O apóstolo Paulo veio mostrando a luta de um cristão no que concerne a lei da sua mente, que tem prazer e desejo e busca a lei de Deus, mas, por outro lado, vê que no seu corpo opera uma outra lei, que então ele chamou de a lei do pecado e da morte. Reforçando algo que passamos rapidamente ontem, lei não é igual a regra. Nós sabemos que regras têm exceções, mas leis não têm exceções. Então, no corpo opera a lei do pecado e da morte, que sempre irá conduzir para o pecado e a morte. Por outro lado, louvado seja o Senhor, na mente de todo verdadeiro cristão também opera outra lei, como vimos aí. Paulo disse, de acordo com a lei da minha mente, eu tenho então prazer na lei de Deus. Então as duas vão se corresponder. A lei de Deus, que já vimos tanto o que ela é, o que ela significa, na verdade, Paulo fala disso desde o primeiro capítulo, basicamente, desse livro. Então, ele vai dizer que há uma lei na sua mente que sim, o leva a ter prazer na lei de Deus. E essa batalha continua, a ponto dele dizer, eu sou, por natureza, em mim mesmo, um homem desventurado, porque eu sei que em mim não habita bem nenhum. Então chegamos àquela ilustração trágica, quando ele usa a expressão o corpo dessa morte. Que farei eu, desventurado homem que eu sou? Quem? Essa linda pergunta, né? Ele me perguntou o quê? Qual é o método? Qual é a estratégia para que eu possa me livrar do corpo dessa morte, né? Mas ele pergunta, a pergunta é pessoal. Quem me livrará do corpo dessa morte? E termina, sim, o capítulo 7 com esse brado de triunfo. Ele vai dizer, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Porque então ele tem convicção, clareza, de que a obra que foi realizada pelo Senhor tratou com relação a essa lei que puxa para baixo, como uma lei da gravidade, né? Então ele menciona, já vimos isso, com outras palavras, então ele entra num texto só, um texto corrido, no capítulo 8, verso 1, e diz assim, agora. Você vê esse agora? Então ele está fazendo aí o contraste, seguindo com o contraste. E vai dizer, agora, pois, por causa do que Deus fez em Jesus Cristo, é o versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então ele vai dizer, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Um pequeno intervalinho aqui. Alguns manuscritos originais, então depende daquele que foi usado pelo tradutor. Alguns manuscritos originais trazem um complemento aí, não está em todas as Bíblias, aliás, está em poucas Bíblias, mas ele é seguro, quando esse manuscrito original é usado, está lá, e não apenas isso, ele confere com tudo mais que é ensinado nesse capítulo. Então talvez você tenha aí na sua Bíblia essa continuidade desse versículo. Alguns terão nas suas Bíblias o verso encerrado aqui, com esse termo, estão em Cristo Jesus, ponto, final. Outras Bíblias vão dizer assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí, como é que coadunaríamos isso com o todo? É muito claro, meus irmãos. Agora Paulo entrou num terreno totalmente subjetivo. Digamos, Romanos 8, basicamente, a não ser aqui ou ali alguma coisinha, nós vamos ver, ele quase não tem nada de objetivo. O que isso significa? Ele não vai apontar, a ênfase do capítulo não é apontar para os fatos. Até aqui vimos tantos fatos, não é? Quantos fatos nós vimos? Lembra do capítulo 6? Sabendo isso. Vocês não sabem, como se Paulo perguntasse aos cristãos de Roma, vocês não sabem
que todos que foram batizados em Cristo Jesus foram batizados na sua morte, foram sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como ele saiu da tumba, ressuscitou dos mortos, repartiu com vocês a vida dele, então andemos todos nós em novidade de vida, né? Então, quantos fatos benditos nós já vimos. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, também um fato passado, com suas paixões e concupiscências. Quando crucificaram? Nosso Senhor, na sua obra no Calvário, ele crucificou a carne, ele venceu o mundo, ele destruiu o diabo, ele destruiu a morte. Tudo isso ele fez numa única obra, não é? Completa, tremenda. Então, fatos. Agora não. Agora nós estamos entrando no terreno da experiência. Bendito seja o Senhor. Imagina se nós não tivéssemos o terreno da experiência. Ainda ficaríamos com fato. Todos aqueles que crescem no fato estariam salvos, ou redimidos, não é? Mas não poderíamos ter nenhuma experiência. Então, graças a Deus, porque agora entramos na esfera subjetiva, esfera da experiência. Então, agora sim, essa expressão que citamos, que está em alguns manuscritos originais, ela traz exatamente a ideia de todo esse capítulo. Então, vamos repetir. Não há nenhuma condenação, primeiro, veja, para os que estão em união com Cristo Jesus. Nós estamos, irmãos? Estamos. Mas o que mais? E que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque ele não está exatamente apontando para aquela condenação que ele já tratou nos primeiros capítulos. Lembra? Tais homens são por isso indesculpáveis. Judeus ou gentios, todos são indesculpáveis. Todos estão condenados. Ele já tratou disso. Então agora ele está falando sobre o andar e o viver com Deus, a jornada cristã. Ele está dizendo agora, pois, para todos aqueles que já estão em união com Cristo Jesus, eles não irão experimentar nenhuma condenação, nem de mente, de coração, de consciência, se eles andarem no Espírito e não andarem segundo a carne. Se eles andarem segundo a carne, eles irão experimentar consciência culpada, aflita, não é? Condenação, em outras palavras. Não é? E graças ao Senhor que é assim. Imagine se o Espírito Santo não fizesse essa obra. Nos deixar seguir, não é? a nosso bel prazer. Então, isso aí é o versículo 1. Agora, ele vai trazer muita explicação do que significa andam segundo a carne e do que significa andam segundo o Espírito. E é aí que nós precisamos. Já que o capítulo 7 e 8 fazem esse contraste, não é? Capítulo 7, na carne. Capítulo 8, no Espírito. Porque o Espírito milita contra a carne. E a carne milita contra o Espírito. Porque eles são opostos entre si. Então talvez você já tenha ouvido uma pequena ilustração para nos ajudar nesse verso 2, com essa primeira frase que está aí, mas eu vou repetir essa ilustração. Ela é realmente muito boa. Primeiro, o termo, então. Qual é o termo? Ele vai dizer, porque a lei, então não tem exceção, a lei do Espírito, da vida, que opera, preste atenção, onde é que ela opera? Em união com Cristo. Em Cristo. Então, aqueles que estão vivendo, estamos no terreno subjetivo, da experiência. Aqueles que estão vivendo em união com Cristo, são aqueles que posicionalmente já estão em Cristo, não é? Em união com Ele pela fé, posicionalmente, são um com Ele, morreram com Ele, foram sepultados com Ele, não é? Mas se eles estão permanecendo numa vida de união com Cristo, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Então, qual será a verdade sobre eles? Na experiência desses cristãos, operará outra lei, a lei do Espírito, da vida, que opera em união com Cristo Jesus. Ficou claro isso, irmãos? Olha a beleza disso. Nós voltamos para aquele primeiro ensino do nosso Senhor, né? Já citado aqui tantas vezes, o capítulo da videira verdadeira. Ele está dizendo, vocês veem, olhe para uma videira, você vê como o Senhor estivesse dizendo isso. Mostra para mim onde está o tronco dela, exatamente. Bom, você sabe onde que ela iniciou ali na terra, não é? Mas ela é uma planta trepadeira. Então toda videira é um conjunto de ramos. Difícil distinguir exatamente o que é tronco e o que é ramo.
Porque ela é uma figura maravilhosa da nossa vida de união com Cristo. Cristo está em vós, vós estáis em Cristo. Essa é a videira verdadeira. Então ele diz, agora permaneçam. Permaneçam numa vida de união comigo. Não permita que nada, interesses, pensamentos, questões possam ocupar a tua mente de tal modo que você perca o fio da relação comigo. De novo me lembro aqui do texto sobre vida interior de Tozer. Como ele fala isso, não é? Aprenda, ele diz, aprenda. Você não vai fazer isso automaticamente depois de se converter, não. Aprenda a orar interiormente, a todo momento. Ele segue assim, olha, com o tempo, você está vendo que depende de um aprendizado, de um exercício? Com o tempo, você fará isso enquanto trabalha. Porque o seu coração estará nessa relação impermeável com o nosso Senhor Jesus. Qualquer coisa que queira interferir ali para quebrar essa relação, você vai discernir. Porque, aliás, nem esse discernimento é teu, na verdade. Esse discernimento é do Espírito. Ele dirá para você, isso não é meu, essa coisa não é minha, essa palavra não é minha, esse assunto não é meu, e etc. É isso, meus amados irmãos. Nós chamamos atenção em outra sessão. O Espírito Santo é uma pessoa. E com pessoa nós nos relacionamos. Nós não nos relacionamos com poder. Nós não nos relacionamos com influência. Nós nos relacionamos com pessoa. E bendito seja o nosso fiel Consolador. Nosso Senhor Jesus disse, Ele é igual a mim. Eu vou, Ele vem. E Ele vos guiará a toda a verdade. Ele falará de mim, porque Ele vai receber tudo o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Pessoa, mestre, consolador, conselheiro, é o que Ele é. Irmãos, e não é uma pessoa ao nosso lado, é uma pessoa dentro de nós. Por isso, já falamos também em outro tempo, o Espírito Santo não foi prometido nas Sagradas Escrituras proféticas como um dom que Deus daria ao seu povo. Ele foi prometido como o dom. Porque nele nós recebemos tudo que Deus tem a nos dar em termos espirituais. Convicção de pecado, discernimento, revelação, iluminação espiritual, direção espiritual, comunhão espiritual, intuição, tudo, no único dom. Citamos Gálatas, você se lembra? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Qual é a bênção de Abraão? A justiça pela fé. Qual é o dom prometido? O Espírito Santo. E nele nós temos tudo. Então, qual é a ilustração que disse que citaríamos? É exatamente essa da lei da gravidade. A lei do espírito, a lei do pecado e da morte sempre nos puxará para baixo. Ela operará em todo o tempo. Não há exceção para a lei da gravidade. Se estivermos na atmosfera. Não é assim? Então, o que é necessário para vencer uma lei? Outra lei. Como é que a lei da gravidade pode ser vencida? Vamos lembrar? Vamos pensar só na natureza por enquanto. Por que um pássaro vence a lei da gravidade? Porque ele tem capacidade, força, né, em si mesmo para bater suas asas e se levantar. Nós não temos. Ir contra a lei da gravidade. Mas presta atenção nessa ilustração. Ele só poderá vencê-la enquanto ele tiver vida. Se ele morrer voando, ele cai. Assim é conosco. Nós só podemos vencer a lei do pecado e da morte se nós estivermos imersos na lei do Espírito e da vida. Porque é esse Espírito da vida, esse Espírito que é vida, que é Ele na verdade. É só Ele. Imagine nós vencendo essa lei. Em nós opera a lei do pecado e da morte. Mas Ele vence a lei do pecado e da morte, porque Ele é o Espírito da vida. Então, quando essa lei tem oportunidade, escute isso, de operar em nós, porque nem sempre ela tem,
porque vai depender da nossa resposta ao Senhor. Não entristeçais o Espírito Santo. Se ele é entristecido, como é que a lei do Espírito da vida operaria em nós? Não operaria em nós. 1 Tessalonicenses 5. Não apagueis o Espírito. O livro de Hebreus vai mais além. E aí tem até outras implicações. Mas ele usa a expressão assim: profanou o sangue da aliança e ultrajou o Espírito da graça. Veja que expressões fortes. E tem ainda mais uma. É aquela ocasião em que Estevão pregou o Evangelho e foi apedrejado. Ele disse para aqueles que o ouviram: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então também essa palavra, me atrevo a dizer, se aplicaria a nós. Nós também, além de entristecermos o Espírito, podemos resistir àquilo que ele está dizendo. Preste atenção nisso, deixe isso, tire isso de sua vida, acrescente isso, não é? E nós estamos resistindo. Não, acho que eu não posso viver sem isso, isso aqui para mim é tão importante, eu estou tão apegado a isso. Seja esse isso o que for. Porque esse isso pode ser material, esse isso pode ser emocional, esse isso pode ser espiritual. Mas é isso do mesmo jeito. Então, lei do Espírito da vida opera em união com Cristo Jesus. Primeiro porque opera nele. Como sabemos? Nós já lemos Romanos 8:11. Diz que quando o Senhor Jesus, seu corpo morto, foi tirado da tumba, ele foi tirado da tumba pela ação do que mesmo? O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Deus o Pai, o Espírito de Deus o Pai, levantou o corpo morto do Senhor da tumba. Então, a lei do Espírito da vida opera em Jesus Cristo. Agora, onde que nós estamos mesmo? Em Jesus Cristo, em união com Ele, posicionalmente. O que nós devemos fazer para ter isso na nossa experiência? Permanecei em mim. Basta isso. E eu permanecerei em vós. Irmão, que eu é esse, hein? Eu permanecerei em vós. Ai das tentações. Ai da carne. Ai do pecado. Ai do mundo. Lembra ele dizendo aos seus discípulos: eu, não nós, eu venci o mundo. Lembra ele dizendo ainda assim: aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Então, quando ele diz eu permanecerei em vós, os assuntos estão todos resolvidos. A nossa questão é como permanecer em união com Ele. Nós já estamos vendo alguma coisa, né? Permanecei no meu amor. Que minhas palavras permaneçam em vós. Vão aprendendo passo a passo a ouvir a unção que vem do Santo. O Espírito Santo é a unção que vem do Santo. E ouvindo-a, vocês terão percepção. 1 João 2,20. No mesmo capítulo 2 de 1 João, se você for ao verso 27, ele vai dizer que essa unção, Espírito Santo, permanece em vós, olha isso, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas ela vos ensina a respeito de todas as coisas. Todas as coisas. Então ele completa assim: permanecei nele. Interessante que ele não diz permanecei nela, na unção. Ele diz permanecei nele, assim como ela, a unção, vos ensinou. Medite depois nesse versículo. 1 João 2:27. Vamos seguir. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E nosso irmão mencionou aqui mais uma ilustração que também nos ajuda, né? Outra lei, a lei da aerodinâmica. Mas a mesma coisa. Enquanto essa lei ela é utilizada, esse avião está no ar. Mas se o motor apaga, ele vem para a terra. Mais uma vez depende dessa propulsão. Quanto ao pássaro, depende da vida. Enquanto ele estiver na vida, ele vence a lei da gravidade. No objeto voador, depende da propulsão. Quando ele tiver propulsão, ele está no ar. Perdeu a propulsão, ele vai para a terra.
Então, são figuras que realmente nos ajudam. Nós temos mantido essa propulsão, nós vamos ver outros textos sobre ela. 1 Coríntios 2, 2 Coríntios 3, Gálatas 5, textos que nos ajudam muito sobre essa questão do viver no Espírito, andar no Espírito, o que isso significa. Vamos chegando lá devagar. Verso 3, já foi citado aqui umas 3 vezes pelo menos. Agora chegamos nele e vamos ver mais uma vez a beleza dele. Olha esse porquanto. Esse porquanto significa que ele vai explicar por que o que já falamos no verso 1 e 2 é verdadeiro. Por quê? Por que ele é verdadeiro? Pode ser verdadeiro na nossa experiência. Ele vai dizer por quê, ou porquanto, o que fora impossível à lei. Capítulo 7 já nos lembramos. O que a lei podia fazer? Marido perfeito. Faça, faça, faça. Isso não é, isso é, ande aqui, não faça aquilo, não pense isso, pense aquilo. Não é? É o que a lei diz. Mas ela não nos dá nada. Então nós ficamos lá uma esposa desesperada, como casada com um marido perfeito, né? Mas, porque para ela foi impossível, o que para ela foi impossível, 3 palavrinhas. Isso fez Deus. Riquíssimas palavras. Agora, olha ainda a expressão anterior aqui. O que fora impossível à lei. Será que tem algum outro texto, já que a Bíblia se auto-explica, né? Que nos dá absoluta clareza do que fora impossível à lei? Segundo o contexto de Romanos, nós sabemos. Nós sabemos que a lei não foi dada por Deus para nos justificar ou para nos salvar. Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas há um outro versículo que vai nos ajudar, na mesma ênfase, mas penso eu ampliar ainda mais a situação. Qual é o objetivo de Deus ao nos chamar? E por que a lei não conseguiu isso? E ele nem deu a lei com esse propósito, como nós já vimos. Mas sim em expor o coração e a malignidade do homem, como ele era. E em Gálatas, Paulo vai explicar assim, olha, a lei nos serviu, não foi inútil não, ela nos serviu de aio. Você lembra qual é essa palavra? Pedagogo. Literalmente, um instrutor de ignorantes. A lei nos serviu de um pedagogo, um aio. Mas ela não tinha um fim em si mesmo. O pedagogo, esse aio, seria para nos conduzir a Cristo. Gálatas 3. Aí ele vai mostrar o propósito. A lei, o aio, conduzindo a Cristo, para que nele fôssemos justificados por fé. Gálatas capítulo 3. Tão claro, não é? Então, isso já sabemos, graças ao Senhor. Agora, o que foi impossível à lei? Em Romanos, nos justificar e nos salvar. Agora vou citar um texto de Hebreus. Hebreus diz assim, como que, num parêntese dentro do argumento principal do autor naquele capítulo, ele fala assim, a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por isso que a dispensação da lei é retirada. Capítulo 10 fala assim, remove o primeiro. Então na lei os sacrifícios, as ofertas, não é assim? Pela lei, sacrifícios e ofertas não quiseste. Antes um corpo me formaste. Então, remove o primeiro e estabelece o segundo. Qual é o segundo? Um corpo me formaste. Então disse eu, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Essas palavras são sobre quem mesmo, irmãos? Nosso Senhor Jesus. Qual que é o rolo do livro que está escrito a respeito dele? As Escrituras do Velho Testamento. No rolo do livro está escrito a meu respeito. E agora eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Qual é a vontade de Deus, segundo Hebreus? Você tem que reunir tudo isso, irmão. Hebreus 2:10 diz assim, Ele, Deus o Pai, está conduzindo muitos filhos à glória. Então ele diz, eis aqui estou, rolo do livro dá testemunho de mim, e eu vim fazer o que o teu coração, meu Pai, sempre desejou, conduzir muitos filhos à glória. Para que eu não seja eternamente o unigênito, mas que eu seja eternamente
o primogênito entre muitos irmãos. E Deus, o Pai, possa ter e terá uma família de filhos semelhantes ao seu Filho. Somos nós, irmãos. Aqueles que Ele tirou do estado em que Ele tirou. Para que de glória em glória nós pudéssemos ser transformados à imagem daquele que nos amou. Segundo aos Coríntios 3,18. Por obra de quem mesmo? Pelo Espírito do Senhor. Segundo aos Coríntios 3,18. Então, aí está a primeira expressão. O que foi impossível pela lei? Nos justificar, nos salvar, nos aperfeiçoar. Por quê? Porque a lei é falha? Não. A lei é santa, justa, boa e espiritual. Mas eu sou carnal e vendido à escravidão do pecado. Romanos 7, não é? Mas, por isso então, um detalhe mais aqui, ele coloca a expressão enferma, enfraquecida, doente, pela carne. Qual seria a doença da lei? A carne. A lei não consegue fazer com que essa carne sare, fique boa, curada. Não consegue. A carne é enferma e será enferma eternamente. Porque salvação não é santificação da carne. Salvação é abolição da carne. Não no sentido dela ser erradicada, mas no sentido dela ser colocada de lado. Ela não serve, ela não serve para o propósito de Deus. O Senhor não irá retocá-la. Então, a lei está enferma por causa da fraqueza da carne em responder a ela. Então aí nós temos a frase que citamos. Isso fez Deus. Quanta implicação tem nessas três palavrinhas, irmãos? Vou citar uma delas. Olha o nascimento do nosso Senhor Jesus, quando o Verbo se fez carne. Literalmente falando, o Senhor pôs o homem de lado. Não foi? Não foi? O homem, José, o marido, já que é uma concepção, não é? O Senhor põe o homem de lado. E ele diz, como que dizendo, né? Você não pode fazer nada. De um relacionamento humano natural, o resultado é, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51. Então, falando com toda reverência, é como se o Senhor tivesse dito, José, você fica de lado. Aliás, eles não tinham nem se casado, né? Maria estava apenas desposada, ou prometida a ele. Então, quem inicia a ação? O que está escrito em Lucas 1,35? Gabriel dá a notícia do nascimento do Senhor para Maria, e Maria diz, como sucederá isso, se eu não tenho relação com homem algum? Então ele vai dizer assim, o Espírito do Senhor, pela ordem, descerá sobre ti o poder do Altíssimo. E a sombra do Altíssimo te envolverá, o Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E o ente santo que há de nascer, sem participação do homem, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Meus irmãos, quanto mais nós meditamos nos evangelhos, mais o nosso coração fica deslumbrado. Quem é essa pessoa que nós chamamos de Jesus Cristo? Senhor Jesus, homem, verbo encarnado de Deus. Como foi que esse homem viveu? Quando nós nos convertemos, e não há nenhum problema nisso, nós temos nossa atenção rapidamente chamada para as epístolas. Porque nós queremos compreender como é que é a vida cristã. Então, vou estudar Romanos, vou estudar Efésios, vou estudar Colossenses, vou estudar Hebreus, não é? Imediatamente, pense sobre você. Mas, irmãos, na medida então que isso vai acontecendo, e é muito bom, chega um momento, para uns mais cedo, para outros um pouco mais tarde, em que então o Espírito Santo nos diz assim, medite nos evangelhos, para que você veja quem é essa pessoa. Você veja os olhares dele, os gestos dele, os toques dele.
as palavras dele. Sabe por que isso é tão sublime, tão importante? O motivo é muito simples. Hebreus 13 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Então a questão: que tipo de pessoa nós veremos face a face na glória? O Cristo dos Evangelhos. Então nós precisamos conhecê-lo. Precisamos caminhar com ele em cada um dos evangelhos. Porque é assim, meus irmãos, que nossas afeições por ele são desenvolvidas. Não tem nenhum homem igual a ele. Não tem ninguém que olhe como ele. Não tem ninguém que toque como ele. Não tem ninguém que trate as pessoas como ele trata. Não tem ninguém que ame como ele ama. Não tem ninguém que escandalize a mentalidade humana, natural, de poder, de autoridade, de governo, de reino, como ele. Ele contraria tudo que o homem pensa sobre isso, a ponto de tomar uma toalha e se ajoelhar nos pés dos seus discípulos e lavá-los, como nós já citamos, né? E isso para eles, na fala de Pedro, tenho certeza que para os outros foi a mesma coisa, não tenho a menor dúvida. Como se todos dissessem: não, para com isso, levanta logo, o Senhor é o nosso mestre, vamos arrumar uma criada aqui para lavar os nossos pés, e o Senhor vai ficar no centro da mesa nos ensinando. Nada de ajoelhar aqui no nosso pé sujo e vir lavar, não. Isso aí não é para você. Não é? Esse é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Nosso Senhor Jesus. Então, olha aí essa frasezinha: isso fez Deus. Ele põe o homem de lado como dizendo: se eu for contar com você, impossível. Então, espera aí. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho. Aí a próxima frase diz: em semelhança de carne pecaminosa. Bonita frase, sabe por quê? Está dizendo que ele é sim, em tudo, semelhante aos irmãos. De novo, voltamos para Hebreus. Não foi por menos que começamos Hebreus nessa nossa série aqui, né? Hebreus 2,14 vai dizer: ele se tornou em todas as coisas, por isso mesmo convinha que em todas as coisas ele se tornasse, todas as coisas, ele se tornasse semelhante, a mesma palavra que você tem aí, aos irmãos. Porque ele não é idêntico aos irmãos, porque os seus irmãos têm pecado. Ele é semelhante em todas as coisas, mas sem pecado. Mas o fato dele ser sem pecado nunca implicou, pelo contrário, de que ele não poderia ser tentado. Porque ele foi tentado em todas as coisas, inclusive em coisas que nós nunca fomos. Alguém já levou você no pináculo do monte e falou: te darei o mundo inteiro, o reino e a glória de tudo, se você me adorar prostrado. Alguém já te falou isso, irmão? Não, e nunca vai falar. Mas falou para ele. Nosso Senhor Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então o autor vai dizer assim, seguindo: então ele pode estender a mão, ele pode socorrer os que são tentados. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. Agora temos a expressão: e no tocante ao pecado. Vamos explicá-la. Literalmente significa por causa do pecado. Então, o pecado, operando na natureza humana como ela é, ele enfraquece o homem de tal maneira, fraqueza da vossa carne, a lei enferma pela carne, que não há possibilidade do homem responder aos desejos de Deus, aos interesses de Deus. Então, quando ele envia o seu filho em semelhança de carne pecaminosa, ele envia por causa do pecado. Então a intenção de Deus era resolver esse problema da alienação de Deus e do homem, entre Deus e o homem, morte, é o que significa morte, e resolver esse assunto do pecado, essa árvore que está plantada no homem, que não dá uma outra opção para ele, senão pecar. Lei do pecado e da morte, para o homem sem Cristo, fora da união com Cristo. E mesmo para o homem que está em Cristo, mas que não anda segundo o Espírito. Então ele vai experimentar que a outra lei opera. Porque ela opera nos membros. A lei do pecado e da morte. Pense nisso, irmão. Então, ele enviou seu filho em semelhança de carne pecaminosa e
por causa do pecado, com relação ao pecado. Ele não tem em si mesmo relação nenhuma com o pecado. 1 João 3, João vai dizer assim, nele não existe pecado. Não é? Agora Deus o enviou com relação ao pecado, por causa do pecado, no tocante ao pecado. E com efeito, graças a Deus, com efeito, condenou Deus na carne de Cristo o pecado. Verso 4. Olha esse a fim de quê? Lembra que falamos ontem? Se a lei de Deus é boa, santa, justa e, sobretudo, espiritual, se ela reflete o caráter de Deus, o que Deus é, então, meus irmãos, ela nunca passará. Porque ela é uma expressão do que Deus é, não é? Então, quando nosso Senhor Jesus cumpre a lei em si mesmo, primeiro, deixa por enquanto, João, nos convém cumprir toda justiça. Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Então, quando ele cumpre a lei e é justificado em espírito, e se entrega, não pelo pecado dele, porque ele não tem, mas aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, então isso foi feito para quê? O para quê está no verso 4. A fim de quê? Para quê? O preceito da lei, aquilo que a lei ensina, aquilo que a lei requer, aquilo que nunca passará. Vamos nos lembrar aquilo que se resume assim, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mais que isso, inclusive, porque ali o Senhor ainda está vivendo a dispensação da lei, ele que iria se oferecer, instituir a nova aliança, certo? Isso não tinha acontecido ainda, então ele está resumindo a lei. Mas na verdade nesse aspecto aí ele declarou muito mais para os seus discípulos. Ele disse, vocês devem amar uns aos outros, não como você ama você, amar o próximo como a si mesmo. Você deve amar o próximo como eu o amo. Não é? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como o ágape do Senhor, não é? Então, irmãos amados, ele se ofereceu para que esse preceito da lei, por favor, acompanhe aí, isso, tudo que falamos aí, ele se cumprisse em nós. Aí ontem, conversando aqui também na mesa, depois do jantar, um irmão fez essa pergunta importante. Será que então, realmente, ou será que realmente, vivendo a vida cristã, nós podemos ser chegados a uma maturidade tal de união com Cristo, de comunhão com Ele, de estar nele, de aprender a habitar nele, que realmente nós vivamos uma vida sem pecar? Grande pergunta. Porque no que concerne a nossa experiência, nós sabemos que sempre irá operar em nós, isso inclui tudo que nós somos, motivações estranhas, não é? Quantas vezes fazemos uma coisa, até na obra de Deus, até para os nossos irmãos, mas a motivação não é totalmente pura. É como se tivesse uma mão aqui buscando servir e uma outra mão aqui escondida buscando receber alguma coisa. Algum tipo de louvor, algum tipo, mas esse irmão, olha só como ele faz, como ele é, não é? Então, o pecado ele entrou de uma tal maneira no tecido humano que ele afetou tudo, não é? Creio que por isso que João diz assim na sua epístola, olha, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Porque não é questão só de atos, é uma questão de motivações, por exemplo. Não é só questão do que eu falo, é questão do que eu penso. Então, é uma grande pergunta essa. E como será que podíamos responder? Não é com conjecturas, irmão, eu acho, eu penso. Mas como será que podíamos responder pela Bíblia? Então, vamos um pouquinho a essa pergunta por causa dessa frase aqui. Não estamos fugindo do assunto, não. Aqui está dizendo que o preceito da lei se cumprisse em nós. Qual é o preceito da lei, então? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Não é? Como é que isso pode se cumprir em nós? Então vamos devagar. Primeiro, já houve muito erro no passado, entre nossos queridos irmãos, de pregar uma erradicação do pecado. Está errado.
nunca o pecado será erradicado. Erradicar é você arrancar uma planta que está ali na raiz, jogá-la no lixo, quer dizer, não tem mais nada ali, acabou, ela não existe ali. Ela foi erradicada. O pecado não será erradicado da nossa natureza carnal, da carne. Pecado e carne são irmãos gêmeos. Então, o pecado não é erradicado. Número 1. Número 2. O pecado foi vencido. Absolutamente vencido pelo nosso Senhor Jesus. A carne foi completamente derrotada quando ele se ofereceu na cruz do Calvário. O Espírito Santo, ele contém nele esta vitória, tipificada lá em Êxodo por aquele óleo sagrado da unção. Ele contém, além do próprio azeite, do próprio óleo, aquelas especiarias aromáticas que foram colocadas nele, é figura da unção do Espírito Santo. Cada uma delas representa algo que diz respeito a aspectos da vitória do Senhor Jesus na cruz. Inclusive havia uma das especiarias, por exemplo, que eram para se repulsar víboras. Já pensou nisso? E elas eram um dos elementos do óleo da unção. Era insuportável para as cobras. Que figura linda, meus irmãos. Então a vitória foi absoluta. Nós temos que tomar muito cuidado em observar isso. Para não dizer, mas então não tem jeito não, né? Deus sabe, sou fraco e não tem jeito. Para mim não dá, não é? Não, meus amados irmãos, para todos nós dá. Porque o Espírito Santo vem morar em nós. E ele traz para dentro de nós os triunfos de Cristo. Então não é para mim não dar. A questão certa a ser colocada seria assim, eu não estou me apossando do que eu tenho em Jesus Cristo. Isso sim. Isso é honestidade. Mas eu quero me apossar do que eu tenho em Jesus Cristo. E mais, ainda falta uma coisa. Irmos diante do Senhor e dizer, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Como aquele pai do menino fez com aquele filho endemoniado que os discípulos não puderam dar conta dele. Você se lembra do relato? Estava lá todo mundo desesperado. Nosso Senhor depois explicou, né? Dizendo, essa casta, não era um demônio, era um conjunto. Ele diz, essa casta não sai, senão por jejum e oração. Só o Senhor pode lidar com ela. Então, antes disso, né? O Senhor desce do monte da transfiguração, encontra o endemoniado lá, os discípulos não puderam fazer nada, o pai está desesperado, o filho naquela condição que você sabe, pelo relato, e o Senhor dialoga com o pai. E o pai diz assim, vou parafrasear, teus discípulos não puderam fazer nada. Se tu podes, então faça algo pelo meu filho. Então o Senhor diz assim para ele, se podes, tudo é possível ao que crê. Olha essa frase, irmão. Aplique agora para a nossa experiência espiritual. Tudo é possível. Não é porque você não é nada, nem eu. Tudo é possível ao que crê. Porque é assim que nós nos apropriamos daquilo que está em Cristo Jesus. Tudo é possível ao que crê. Olha a resposta do Pai. Ele diz, Senhor, eu creio. Ajuda tu a minha incredulidade. Ele crê ou não crê? O que será que ele está dizendo? Penso que ele está dizendo assim, Senhor, tanto eu creio que eu estou aqui diante do Senhor. Eu estou vendo que meu único recurso é o Senhor. Então, eu creio. Estou aqui diante do meu único recurso. Mas, Senhor, quando eu olho para mim, eu vejo que minha fé não é suficiente. Então ele diz, eu creio, lançando tudo sobre o Senhor. Mas então, como que olhando para si, ele diz, me ajuda a crer completamente, a crer perfeitamente. Ajuda tu a minha incredulidade. Essa é uma oração tão honesta, irmãos, porque isso é verdade sobre todos nós. Se você não cresce no nosso Senhor, o que você está fazendo aqui? Então você crê. Mas por outro lado, nas
dos desafios e nas lutas que cada um de nós tem experimentado, essa também não é a nossa oração? Senhor, me ajuda a crer absolutamente. Porque crer não é assim, eu cheguei agora numa situação de plena confiança. Não é exatamente isso. Esse crer, ajuda tu a minha incredulidade, significa que, Senhor, assim, agora sim, o Senhor me ajudando, toda a minha expectativa está depositada em ti. E eu sei que sendo assim, eu vou experimentar o triunfo do Senhor nessas áreas da minha vida. Porque o Senhor é triunfante. Então ajuda tu a minha fraqueza de fé. Ou incredulidade, como ele chamou. Aprendamos a fazer isso, meus irmãos. Para que nós não sejamos desonestos com o Senhor. Não é? Ou buscando demonstrar a Ele que nós temos uma plena confiança que nós não temos. Ou então nos voltando para nós mesmos apenas. Não é? E ficando só com o ajuda tu minha incredulidade, ajuda tu minha incredulidade. Compreende? Mas não no primeiro passo. Eu creio, olhando para Ele. Porque Ele é autor e consumador. Ele não só iniciou nossa fé, Ele vai consumar nossa fé. Ele é aperfeiçoador, é a palavra lá, da fé. Como que Ele iniciou a nossa fé? Ele é autor da nossa fé, Ele se mostrou para nós. Nós só criamos em nós mesmos. Um dia Ele se mostrou para nós, e a nossa fé iniciou. Não é? Então Ele é autor da fé. Como que Ele vai aperfeiçoar a nossa fé? Porque Ele é consumador da fé. Então Ele vai nos conceder experiências em que nós tenhamos que estar exclusivamente diante dEle. Quando você sabe, entenda bem aqui, com toda a delicadeza, quando você sabe que ninguém, nem nenhum irmão é capaz de te ajudar. Você está lá no final. Lembra o que é dito sobre Asa no registro de Crônicas? Ele foi extremamente usado pelo Senhor, abençoado pelo Senhor, um rei tremendo, o rei Asa. E é dito que ao final da sua vida, ele fez duas coisas reprováveis. Primeiro, quando estavam aflitos, numa situação de batalha, ele fez aliança com o rei da Síria, ao invés de confiar no Senhor. Fez uma aliança mundana, buscando recursos, ao invés de confiar no Senhor. Pense nisso. Alianças mundanas. Segunda coisa, ele adoeceu gravemente dos pés. E, o relato diz, ao invés de levar isso, primeiramente, sobretudo ao Senhor, ele confiou nos médicos. Duas confianças. Confiou em alianças mundanas e confiou nos médicos. Resultado? Asa morreu. Depois de ter sido tão abençoado e tão usado pelo Senhor. Então, eu creio, Senhor, me ajuda na fraqueza da minha fé. Sabe outra coisa bonita que tem nessa frase? O Senhor não mede exatamente a nossa fé. Se Ele medir, todos nós estamos reprovados. O que Ele busca é se há a fé ou não. E o que significa isso, se há a fé ou não? Voltando à questão do livro de Hebreus. Fé é olhar firmemente para Ele. Isso é fé. Fé não é assim, bom, então deixa eu ver. Bom, a fé hoje cresceu um pouquinho. Né? Deixa eu pôr o termômetro. Nós passamos o dia todo medindo a nossa fé. Não é? Isso nos lançando para dentro de nós mesmos. Quanto mais eu faço isso, mais egocêntrico eu fico. Minha fé, ou minha pouca fé, ou minha muita fé, ou minha falta de fé. Né? Quando aquele povo ferido pelas serpentes abrasadoras no deserto, o Senhor ordenou Moisés fazer serpentes de bronze, é dito assim, olha, todo aquele que mirar, olhar para a serpente, será curado. O Senhor usou essa figura, você sabe muito bem, João 3, e disse assim, todo aquele que crer tem a vida eterna. Você consegue juntar os dois textos? O que é crer? Olhar para. Por isso que o autor de Hebreus diz, olhando firmemente para Jesus. Não olhe para você, não olhe para a situação, não olhe que você está no fim do caminho. Olhe firmemente para Jesus. Ele gera fé. Ele aperfeiçoa a fé. Tão importante, meus irmãos. Vamos seguir.
a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Foi aqui que paramos, né? Então, sim, nós estávamos na pergunta lá, se nós podemos realmente vencer o pecado e andar de maneira agradável a Deus continuamente. A resposta é sim, podemos. Podemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração? Sim. Podemos amá-lo com as nossas forças e entendimentos? Sim. Porque o preceito da lei se cumpre naqueles que andam segundo o Espírito. Então o pecado é erradicado? Não. Podemos ter vitória completa? Sim. Podemos viver continuamente de modo agradável ao Senhor? Sim, também. Vou acrescentar um detalhe aqui para nos ajudar, porque talvez alguns estejam olhando com uma certa indagação aqui. E o detalhe é o seguinte: ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas e não pecou. Tiago vai nos ajudar dizendo: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Onde está a cobiça mesmo? Na nossa carne. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta, olha isso, esta o atrai, primeiro passo. Olha o que aconteceu no Éden. Como que a serpente atraiu a mulher. Esta cobiça o atrai, e tem mais uma palavra, qual é? O seduz. Bom, até aqui não tem pecado ainda não. Só que ele continua assim. E a cobiça? Então, a cobiça foi atraída, a cobiça foi seduzida. Aí ele diz, e a cobiça, depois de haver concebido, concepção. Quanto tempo leva uma gravidez, por exemplo, de uma mulher? 9 meses. Então a cobiça vai concebendo, sendo alimentada, concebendo, e ela dá à luz a quê? Ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, leva à morte, à alienação, sobretudo, né? Às vezes até a morte física, certamente. Mas sobretudo a alienação da nossa comunhão com Deus. Então você viu que ser tentado não é pecado? Então, graças ao Senhor. Podemos sim viver vida triunfante, sendo tentados. Tentado aqui, tentado lá, mas ela não encontrou lugar para conceber pecado nas nossas vidas. Bendito seja o Senhor, meus irmãos. Senão a vida cristã seria um conto de fadas. Né? Mas não, nós amadurecemos no Senhor. Nós vamos entrando numa vida de união com Ele, sim. Nós vamos experimentando que Ele venceu todos os seus inimigos. Verso 4 ainda, né? Seguindo. Então o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa aí, por favor. Abra comigo em Ezequiel capítulo 36. Texto que nos ajuda muito a ilustrar o que é dito aí. Ezequiel 36. Lembre-se que estamos em plena dispensação da lei, velha aliança. Olha o que é dito aqui. Ezequiel 36, verso 24. O Senhor fazendo, olha lá, tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Claro que está literalmente falando da promessa da reunificação dos judeus em uma nação. Então, não vamos espiritualizar a Bíblia não, né? O primeiro sentido é o sentido literal, certo? Mas é óbvio que o sentido espiritual está implícito aqui, porque o Novo Testamento vai nos dizer que sim. Que essa aliança que foi firmada com a casa de Israel e com a casa de Judá, não foi firmada apenas com eles, mas é uma nova aliança, baseada naquele sangue que foi derramado para todo aquele que crê, né? Então vamos lá, verso 25. Ezequiel 36. Então eu aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro em vós espírito novo. Tudo isso aconteceu conosco. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. O que Paulo fala mesmo, 2 Coríntios 3? Que pelo
pelo ministério dele. Essa carta de Cristo foi produzida em Corinto pelo ministério deles e foi gravada, foi escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, não é? Então vos darei um coração de carne e tirarei o coração de pedra. E olha o último agora, o 27. Porei dentro em vós o meu Espírito. Então não apenas nos daria um Espírito novo, mas poria em nós o seu Espírito. E agora, a última expressão é a que mais nos interessa, nesse momento. Eu farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ouviu bem? O que nós lemos em Romanos? O preceito da lei se cumpriria naqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. É o cumprimento de Ezequiel, não é? Porque ele está dizendo, pondo o meu Espírito em vocês, eu farei com que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os observem. Voltando lá então, mais alguns minutos. Verso 5, Romanos 8, 5. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam, cogitar, arrazoar, pensam nas coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, que está implícito, cogitam de novo, né? Pensam, cogitam das coisas do Espírito. Por quê? Verso 6. Porque o pendor, literalmente, a palavra no original, phronema, é mente. Então, melhor ficaria o versículo, mais adequado ao texto original, assim. Porque a mente da carne dá para a morte, mas a mente do Espírito dá para a vida e paz. O Espírito Santo é pessoa mesmo, né? Ele tem mente, assim como nós temos mente. Então a mente da carne dá para a morte, mas a mente do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor é a mesma inclinação que ele citou lá no verso 5. Os que se inclinam, os que pendem, se inclinam. A inclinação da carne é e sempre será, meus irmãos, inimizade contra Deus. Não há nenhuma inclinação da carne. Vamos pensar na boa carne. Você sabe que tem uma boa carne, não sabe? Você sabe que tem uma carne piedosa. Você sabe que tem uma carne culta, instruída. Muito. Você sabe que tem uma carne religiosa, mas ainda é carne. Então a inclinação da carne sempre vai dar para a morte. A carne religiosa também. Mas a inclinação, ela é sempre inimizade contra Deus, né? Porque essa inclinação da carne em qualquer aspecto, ela não está sujeita à lei de Deus. Meus irmãos, aquela torre de Babel foi feita daquele tamanho por causa da inclinação da carne religiosa. Não foi? O motivo daquela torre de Babel não era só fazer célebre o nosso nome, como está escrito lá, é isso também. Mas eles disseram assim, vamos fazer tijolos, queimemo-los bem, e vamos fazer uma torre, olha isso, cujo topo atinge os céus. É claro que eles não chegariam lá, né? Não são tontos. Mas olha a intenção. Uma geração perdida, alienada de Deus, não, nós vamos construir algo aqui, né? Que de alguma maneira nós vamos ter um acesso. Vamos chegar lá no pináculo, né? E vamos ter um acesso, quem sabe, às coisas celestiais. O topo vai chegar no céu. E vamos fazer célebre o nosso nome. Nós seremos uma geração que chegou, cujo topo chegou no céu. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Verso 8. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqui, irmãos, vale um destaque importante no agradar a Deus. Você não acha? De novo, vamos voltar para a Epístola aos Hebreus. A motivação da vida cristã é essa frase aí.
Então a pergunta certa não é assim: Senhor, isso pode ou isso não pode? Senhor, isso é lícito ou não é lícito? Paulo falou todas as coisas me são lícitas. Paulo falou todas as coisas são puras para os puros. É claro que ele não está se referindo às maldades da carne, certo? Dentro do contexto ele está falando, não se preocupe com coisa sacrificada para ídolo, não se preocupe com isso não. O ídolo de si mesmo não é nada, não é? Então você comer uma coisa que foi oferecida para o ídolo, não comer, isso aí para você não faz a menor diferença se você crê quem é o seu Senhor. Agora, se você fizer isso em público e ofender a consciência de algum irmão, então você é culpado sim, porque você está golpeando a consciência do teu irmão. Então não faça o que você tem liberdade de fazer, porque o amor deve limitar a liberdade. Maravilhoso, né? Mas então, agradar a Deus, motivação única para vivermos a vida cristã. Não é certo ou errado, não é pode ou não pode, não é se é lícito ou ilícito. Pergunta que temos que fazer ao Senhor em cada assunto é: Senhor, isso é agradável à tua vista? Minha vida, relacionamento com os meus, esposa, filhos, irmãos, tem sido agradável ao Senhor? Ou de alguma maneira há no meu coração uma amargura, um ressentimento, críticas inadequadas, disputas, ciúmes, contendas, divisão, muita coisa mais. Então, Senhor, sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Agradar a Deus é a motivação da vida cristã. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas. 3 vezes então ele fala, essa é a última. Mas eu não me deixarei dominar. Essa mexe conosco, mas lá no fundo do estômago. Eu não me deixarei dominar por nenhuma das coisas lícitas. Eu quero estar dominado por aquilo que agrada o Senhor. Porque aquilo que agrada o Senhor é o que me traz a maior alegria. Alegria permanente, paz, gozo, descanso. Precisamos chegar a essa conclusão, irmão. Porque é tão comum jovens cristãos, quando se convertem, e têm dificuldade, muito comum, dificuldade com a palavra consagração. Sabe por quê? Eles entendem que se consagrarem ao Senhor, o Senhor vai tirar tudo de bom da vida deles e só vai dar pedreira. Muito comum. Porque eles não veem ainda quem é o Senhor. E onde que está a fonte do gozo verdadeiro, da alegria, da paz, do descanso, da felicidade, do prazer? Ainda não veio. Então consagrar não, vou ficar por aqui mesmo, tá bom demais, né? Se eu me consagrar, eu vou virar um estoico. É esse pensamento. Mas será que isso está na nossa mente até hoje? Depois de tantos anos, jornadeando com o Senhor? Nós achamos que o Senhor desmancha prazeres? Será? Ou será que Ele é o prazer? Vamos parar aqui? Senão não paramos, né? Tem tanta coisa nesse capítulo. Deixa eu colocar 2 frases para os irmãos de 2 servos de Deus do passado. Gostaria que os que anotam, se puderem, anotassem, apesar de estar gravado. Porque são aquelas que você tem que levar para casa e pensar nelas 24 horas. Um deles, esse servo do Senhor, também foi um poeta cristão. Há muitas poesias maravilhosas dele, porque ele realmente conheceu o Senhor. Ele se chama Theodore Eliot. Olha o que ele disse sobre a vida cristã. Para chegares onde não és, precisas percorrer um caminho no qual não és. Agora fica para você pensar. Qual é o alvo da vida cristã? Vou repeti-lo aqui. Qual é o alvo da vida cristã? Cristo é tudo e em todos.
O que foi que João Batista disse quando o Senhor se apresentou? Importa que ele cresça e que eu diminua. Qual é o alvo da vida cristã? Repetindo, que ele seja tudo em nós. Para que ele seja tudo em nós, só tem um caminho. Nós caminharmos dia a dia para o nada em nós. Paulo vai dizer assim, eu sei, ele sabe. Eu sei que eu, de mim mesmo, nada sou. Irmão, não é uma confissão simples. Porque você fala, não, mas então, acho que quando eu nasci de novo, eu já nasci na estatura de Paulo. Porque a primeira coisa que eu entendi é que eu não sou nada. Bom, o que esse irmão disse nessa frase? Para você chegar, porque meus irmãos, na verdade, o que tem dentro de nós é que nós somos muita coisa, mas somos mesmo. Então, para chegares onde não és, e onde chegamos nesse não és, é onde Cristo realmente é tudo para nós. Sabedoria, justiça, santificação, redenção, tudo. Mas para você chegar onde você não é, precisas percorrer um caminho no qual não és. Ou seja, o Senhor continuará usando situações, circunstâncias, para nos falar assim, você não é, você não é, você não é, você não é. Mas a cada vez que ele fala você não é, ele fala aquela outra frase, eu sou, eu sou, eu sou. Então, maravilhosa frase, né? Pense sobre ela, porque ela tem muitas implicações. A outra é de outro irmão. Para chegares onde não és, precisas percorrer o caminho no qual não és. A outra é de outro irmão, chamado George MacDonald. Também foi um poeta cristão, mas sobretudo um servo muito usado pelo Senhor. Se você buscar esses nomes na internet, você vai ter mais coisas deles. Olha o que ele disse. Que lindo, irmão. Minhas orações, ó meu Deus, fluem daquilo que eu não sou. Penso que as tuas respostas é que me fazem ser o que eu sou. Repetindo. Minhas orações, ó meu Deus, fluem daquilo que eu não sou. Se nós fôssemos, não precisava orar. Minhas orações, ó meu Deus, fluem daquilo que eu não sou. Penso que são as tuas respostas que me fazem ser o que eu sou. Quanto assunto há aí, irmãos, para nós pensarmos. Quantas orações tontas, sem nexo, egocêntricas, com motivações inadequadas, nós fizemos. Quando nós tivemos o Senhor naquele dia, naquele glorioso dia, nós seremos especialmente gratos a Ele, porque muitas, talvez a maioria das nossas orações não foram respondidas. Você não acha? Então eu vou repetir e a gente fazer o intervalo. Mais uma vez, para os irmãos que estão anotando. Minhas orações, ó meu Deus, fluem daquilo que eu não sou. E penso que são as tuas respostas que me fazem ser o que eu sou. Então não é exatamente, olha quanta implicação tem essa frase. Não é exatamente a resposta do Senhor àquilo que eu oro, a partir do nada que eu sou, não. São as respostas que Ele dá independentemente daquilo que eu oro. Está em Romanos 8. Na sequência dessa carta, aí em Romanos, quando ele vai tratar desse assunto do orar, do Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele vai dizer assim, ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Que bênção é essa, irmão? Ele nos assiste na nossa fraqueza. Mais um elemento importante a respeito do andar no Espírito. Nós vamos chegar lá. Então, por enquanto, vamos ficar aqui.
Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que há na carne, o pendor dela, a inclinação dela, é inimizade contra Deus. Não pode agradar a Deus. Então até aqui vamos ficar com essa frase aí de motivação da vida cristã. Agradar a Deus. E vamos lembrar então o caminho que temos que percorrer. Então, irmão, não se assuste. O Senhor irá continuar usando magnificamente, mão sábia, justa, perfeita, de Pai, amoroso, único. Ele vai continuar usando situações, a palavra é um instrumento magnífico para isso, para ir então nos esvaziando. Não sou. Minhas orações fluem do que eu não sou. E as tuas respostas me fazem ser o que eu sou. Vamos fazer então um intervalo, vamos orar ao Senhor, depois prosseguimos. Senhor, mais uma vez, confiamos a Ti as palavras compartilhadas, pedindo a Ti, bendito Espírito Santo, que realmente as torne em nosso coração palavras vivas, para que não se percam, Senhor. Queremos campear nessa Tua sementeira e guardarmos essas sementes fixas, plantadas no nosso coração. Quanto carecemos de Tua obra, ó Espírito Santo, obra fiel, firme em nossas vidas. Assim, nós somos agradecidos, amado Pai Celestial, porque nos acolheste junto de Ti como os filhos amados e tem se inclinado para nos dar de comer. Convence-nos, Senhor, seja do que for, que nós de alguma maneira resistamos aos Teus caminhos, aos Teus interesses, ao Teu desejo transformador de nossa mente, coração, sentimentos, afetos, relacionamentos. Atinge também, Senhor, aquilo que chamamos de serviço cristão. Queremos ser servos melhores, Senhor. Servir ao Senhor com motivação pura. Servimos nossos irmãos. Por isso pedimos ao Senhor que siga trabalhando fielmente nas nossas vidas, Senhor. Não retirando a Tua mão, não nos poupando, mas falando conosco, Senhor. E com esse Teu amor invencível e essa Tua glória inefável, continue atraindo o nosso coração. Nós Te pedimos, Senhor, atrai-nos e correremos após Ti. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém.